Oi, gente, bom dia. Quem tá falando é a Maria Eduarda e a nossa equipe ficou com a classe dos mamíferos. E esses são os tópicos que nós iremos abordar ao longo da nossa explicação, que é a evolução, as características gerais, a classificação, o modo de vida e também a importância para o ser humano. Bom, antes de eu falar sobre as características dos mamíferos, eu vou falar um pouco sobre a evolução deles. Os mamíferos, eles surgiram já no período Mesozoico, há cerca de 200 milhões de anos, que foi mais ou menos na mesma época em que surgiram os dinossauros. Durante o domínio dos dinossauros, os mamíferos desse período, eles formavam um restrito grupo de animais de pequeno porte e também de hábitos noturnos. Os répteis eram quem dominavam o cenário, sendo ativos durante o dia e muito provavelmente caçavam esses pequenos mamíferos. Já esses mamíferos primitivos, eles procuravam comida durante a noite e provavelmente se alimentando de ovos ou de filhotes de répteis. Já durante o período Cretáceo da Era Mesozoica, há cerca de 100 milhões de anos, começou o declínio dos dinossauros, extinguindo totalmente esses grandes répteis há aproximadamente 65 milhões de anos. Essa eliminação dos dinossauros possibilitou aos mamíferos as condições necessárias para que eles se expandissem e passassem a dominar o cenário da Era Cenozoica. Ainda nesse período Cretáceo, surgiram dois grupos que se tornaram ancestrais dos diversos tipos de mamíferos. O primeiro grupo corresponde aos monotremados, que vai ser explicado posteriormente, em que se acredita ser um ramo direto e sem ramificações dos répteis semelhantes aos mamíferos. O segundo grupo é representado por mamíferos mesozoicos que se extinguiram no Eoceno, mas originaram os marsupiais, a partir dos quais surgiram os placentários, que também vão ser explicados posteriormente. Bom, agora falando sobre as características dos mamíferos, é que eles são animais vertebrados que constituem a classe mamália, na qual nós humanos também fazemos parte. Além disso, os mamíferos formam um grupo mais evoluído e conhecido do filo dos cordados. Atualmente são conhecidos 5.300 espécies de mamíferos. Os mamíferos possuem glândulas mamárias, ou seja, glândulas produtoras de leite, que é o motivo dos mamíferos receberem essa denominação. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar seus filhotes, garantindo que esses recebam o alimento nutritivo e fundamental para o seu desenvolvimento. Um fato curioso é que, apesar de possuírem glândulas mamárias, nem todos os mamíferos possuem mamilos, que nesse caso a ejeção de leite é feita pela pele. Todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo, sendo essa uma característica importante junto à camada de gordura abaixo da pele, para o aquecimento do organismo do animal. Porém, os pelos não apresentam somente essa função, se relacionando também com a camuflagem, a comunicação e a percepção de sensações. Embora os mamíferos, como baleias e golfinhos, possuam pelos em sua fase embrionária, esses animais não possuem esse corpo depois de adultos, sendo o isolamento térmico feito somente pela camada de gordura sobre a pele. Isso é uma adaptação à vida aquática, pois o pelo dificulta a natação. E é por isso que normalmente os atletas de natação e de outros esportes aquáticos, eles têm que retirar os pelos antes de praticar esses esportes. Além das glândulas mamárias, os mamíferos possuem outras glândulas, como as sebáceas e as sudoríparas. As glândulas sebáceas produzem uma substância oleosa chamada de sebo, que impermeabiliza e lubrifica o pelo. Já as glândulas sudoríparas atuam na termorregulação, ajudando no controle da temperatura do corpo. Alguns mamíferos possuem muitas glândulas sudoríparas que auxiliam na regulação da temperatura do corpo, mas outros animais, como os cães e os gatos, possuem um número muito pequeno dessas glândulas e resfriam seu corpo com lambidas e respiração ofegante.
Outra característica importante dos mamíferos é a presença de um músculo que divide o tórax e o abdômen, chamado de diafragma. Os movimentos de elevação e abaixamento desse músculo são essenciais para a ventilação dos pulmões. A respiração de todos os representantes dos mamíferos é pulmonar, inclusive nas espécies aquáticas, como as baleias e os golfinhos. Os mamíferos também se destacam pelos vários tipos de dentes que são adaptados às diferentes dietas desses animais. Os dentes presentes nos mamíferos recebem o nome de incisivos e caninos, que são feitos para cortar e rasgar o alimento, e os premolares e molares, que são feitos para amassar ou triturar. Além disso, os mamíferos possuem dois conjuntos de dentição. O primeiro conjunto é o de dentes de leite e o segundo de dentes permanentes. E os molares eles estão ausentes na dentição de leite. O sistema digestório dos mamíferos é completo. Nos monotremados, ele se inicia no bico e termina na cloaca, diferentemente das outras espécies, em que se inicia na boca e termina no ânus. Todos os mamíferos apresentam coração com 4 cavidades, sendo eles 2 átrios e 2 ventrículos, que é uma característica também presente nas aves. O sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue nunca abandona os vasos, e a circulação é dupla, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Outro ponto importante é a presença das hemácias, que são glóbulos vermelhos anucleados. Os mamíferos possuem respiração pulmonar, em que o pulmão desses animais são esponjosos por causa da grande quantidade de alvéolos pulmonares, que são estruturas em formato de pequenos sacos onde se realiza a hematose. Nessa classe dos mamíferos, a excreção ocorre graças à presença de 2 rins que garantem a filtração do sangue e a formação da urina. Após a urina ser formada, ela segue em direção aos uréteres, que a conduzem até a bexiga, que é onde a urina fica armazenada até a sua liberação. A urina ela é eliminada para o meio externo por meio da uretra. E nos mamíferos, o principal produto da excreção é a ureia. O sistema nervoso dos mamíferos também merece destaque, sendo que esses animais possuem um cérebro bastante desenvolvido quando se compara a outros vertebrados de tamanho equivalente. Assim como nos outros vertebrados, o sistema nervoso dos mamíferos é dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e pelos gânglios. Os mamíferos apresentam um sistema sensorial complexo, justamente por causa do seu encéfalo bem desenvolvido. Além disso, é possível observar a presença dos 5 sentidos nos mamíferos, que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Um fato muito interessante é que nos golfinhos, nas baleias belugas e nos morcegos também é possível verificar a capacidade de detectar barreiras e objetos em ambientes durante sua locomoção por meio da chamada ecolocalização, que se baseia na emissão de ondas ultrassônicas por esses animais e a posterior análise do eco gerado. Oi, eu sou a Érica e vou falar sobre a classificação dos mamíferos. A classificação e a subdivisão dos mamíferos levam em consideração algumas características compartilhadas, como o ambiente em que vivem, sendo eles aquáticos ou terrestres, e também os processos de reprodução. Costuma-se dividir essa classe em 3 subclasses: Alotéria, Prototéria e Téria. Os mamíferos se classificam com relação a domínio em eucariota, eucariontes, reino Animalia, subreino Metazoa, metazoários, filo Chordata, chordados, subfilo Vertebrata, vertebrados, infrafilo Gynatostomata, ginostomados, superclasse Tetrápoda, tetrápodes e classe Mammalia. Na classe Alotéria, os representantes já foram extintos, pois são aqueles mamíferos primitivos que evoluíram de répteis há milhões de anos atrás. Provavelmente tinham os mesmos hábitos de vida dos roedores. Os monotremados, ou prototérios, como também são chamados, são mamíferos mais antigos presentes atualmente. Esses animais possuem bico e as fêmeas são ovíparas, ou seja,
A gestação do filhote acontece de maneira extracorpórea, em um ovo semelhante aos dos répteis, onde nasce um minúsculo embrião que se desloca para uma bolsa onde termina o seu desenvolvimento lambendo leite que escorre das glândulas e não sugam, como é o caso dos mamíferos placentários e marsupiais. O útero não é completamente desenvolvido, assim como as glândulas mamárias não possuem mamilos. Há somente dois representantes desse grupo, que são o ornitorrinco e a equidna. Eles são encontrados na Austrália, na Tasmânia e na Nova Guiné. Os ornitorrincos possuem uma membrana que utilizam para facilitar a sua natação. A subclasse Pteria é dividida em duas infraclasses, Metatheria, que são os marsupiais, e a Eutheria, que são os placentários. Os marsupiais, ou metatérios, como são chamados, são vivíparos, isto é, a gestação ocorre dentro do corpo da fêmea. No entanto, existe uma diferença em relação aos placentários. O tempo de desenvolvimento no útero é bem reduzido. As fêmeas possuem um sistema reprodutor duplo, com 2 úteros e 2 vaginas laterais. As crias nascem através de um canal de nascimento central independente, que se forma antes de cada parto, podendo ou não permanecer aberto. Após o período no útero, o filhote sai, agarra-se aos pelos da mãe e se instala na bolsa também chamada marsúpio. No marsúpio, o filhote começa a se alimentar pelos mamilos nas glândulas mamárias e seguem com este comportamento até estarem completamente desenvolvidos. Em muitas espécies, as fêmeas acasalam novamente durante a gravidez, mas o embrião apenas se desenvolverá após a cria anterior abandonar o marsúpio, que é a chamada a diapausa embrionária. O processo evolutivo fez com que os marsupiais sobrevivessem apenas em determinados espaços geográficos. Estima-se que, ainda que tenham estado presentes em todos os continentes, a chegada de outras espécies mais aptas a sobreviverem, com uma forma de reprodução mais segura para os filhotes, tenha expulsado esses animais de determinados espaços. Hoje, os marsupiais são mais comuns no continente sul-americano e na Oceania, mais especificamente na Austrália. São exemplos de marsupiais os cangurus australianos, os koalas, os lobos da Tasmânia, que hoje já se encontram em extinção, e os jabos da Tasmânia, o wombat, além de outros. Aqui no Brasil também tem marsupial, como os gambás, timbus e cuicas. Aliás, esses últimos são encontrados em boa parte da América. Os placentários, ou eutérios, é o maior grupo de mamíferos dominando atualmente a classe e os habitats terrestres atuais. Os ovos amnióticos são geralmente minúsculos e retidos no útero da fêmea para o desenvolvimento, com a ajuda de uma placenta que fornece fixação e nutrientes, oxigênio e alimentos. Em sentido contrário, passam as excreções do embrião. Ao nascer, os placentários encontram-se no estado de desenvolvimento superior ao dos marsupiais. Este método reprodutivo, embora implique a produção de um menor número de descendentes, permite um grande sucesso, pois aumenta grandemente as probabilidades de sobrevivência dos descendentes. O leite produzido pelas fêmeas dos mamíferos é muito rico em gorduras e proteínas, o que o torna altamente nutritivo, mas fornece anticorpos que ajudam o juvenil a desenvolver-se saudavelmente. Dado que os jovens não necessitam de procurar o seu próprio alimento nas primeiras semanas, permite um início de vida mais seguro que nos outros grupos de vertebrados. As ninhadas podem ter até 20 crias ou apenas uma, com períodos de gestação de apenas 12 dias, como é o caso do bandicoot, um tipo de marsupial onívoro, até 22 meses, como é o caso do elefante africano. Os mamíferos comunicam ativamente entre si, seja por meio de odores produzidos pelas glândulas odíferas, que são localizadas na face, nas patas ou virilhas, urina ou fezes, ou por posições do corpo, expressões faciais, tato e ruído, que podem formar mensagens complexas. A socialização tem início logo após o nascimento, através de sinais entre progenitores e crias, continuando na juventude com a interação entre crias. Algumas espécies apenas interagem para acasalar, mas a grande maioria forma grupos permanentes ou temporários.
A unidade social tem várias vantagens, nomeadamente a segurança e facilidade de obtenção de alimentos, mas existem outros aspectos importantes. Geralmente, a gestão do espaço implica que o grupo, o casal ou o indivíduo defenda o seu território de intrusos da mesma espécie ou do mesmo sexo. Algumas espécies, como as focas ou os elefantes, os sexos vivem separados na maior parte do ano, vivendo os machos isolados ou em pequenos grupos de solteiros. Nesse caso, a concorrência para acasalar é feroz, sendo os machos melhor sucedidos, os maiores, mais fortes e melhor equipados, com hastes, chifres ou presas. Outras espécies, como as zebras, formam apenas pequenos haréns, como um único macho, sendo os restantes expulsos para grupos de solteiros, a não ser que vença o macho dominante em combate, roubando-lhe as fêmeas. São exemplos de mamíferos placentários os felinos e caninos, os bovinos, os equinos, seres humanos, entre outros. O tipo de grupo social mais complexo é formado por vários machos e várias fêmeas, e, quase sem exceção, é reservado a primatas e carnívoros sociais. Nos primatas, forma-se geralmente uma hierarquia em permanente mudança, sendo os machos de posição mais elevada os primeiros a acasalar. Nos leões, os machos, que são geralmente irmãos, colaboram na defesa das fêmeas, não competindo pelo acasalamento. Nos lobos e mabecos, as alcateias ou matilhas são formadas por um casal alfa, o único que acasala, e pelos filhos de anos anteriores, que em vez de formarem novas alcateias, permanecem e ajudam a criar os irmãos mais novos. As principais ordens de placentários são lagomorfa, lagomorfos, exemplos, lebre, coelho, rodente, roedores, exemplo, rato, porco-espinho, capivara, cutia, esquilo, proboscidea, proboscídeos, exemplo, elefante, xenartra, dentados, tamanduá, preguiça e tatu, insetívora, insetívoros, ouriço, cacheiro, carnívora, carnívoros, cão, gato, leão, morsa, hiena, artiodáctila, artiodáctilos, exemplo, zebu, boi, camelo e carneiro, quiróptera, quirópteros, exemplo, morcegos, que por um acaso é o único mamífero voador, perissodáctila, perissodáctilos, exemplo, zebra, cavalo, porco e rinoceronte, cetáceas, cetáceos, baleia e golfinho, sirênias, sirênios, peixe-boi, primatas, que são gorilas, chimpanzé, mico e o homem. Oi, gente. Aqui quem fala é Fernanda Thalia e eu vou falar um pouco sobre o modo de vida dos mamíferos. E o primeiro tópico que eu vou abordar aqui é o habitat em que os mamíferos vivem. Os mamíferos, eles podem ser encontrados em praticamente todos os habitats do mundo. Muitos deles vivem em terra firme, como no solo, debaixo da terra e nas árvores. E alguns dos mamíferos, eles vivem tanto na terra quanto na água, e tem os mamíferos que passam a vida inteira na água. Assim como as aves, os mamíferos, eles também conseguem viver em locais muito quentes ou muito frios. Isso ocorre porque eles podem manter a temperatura do próprio corpo constante. Por isso nós chamamos eles de homotérmicos. E por causa dessa propriedade, eles são capazes de modificar o seu comportamento de acordo com o local onde eles se encontram. Dessa forma, o corpo mutável é muito útil para que eles se adaptem às condições climáticas do ambiente em que eles estão. E também se adaptem ao tipo de alimento que eles consomem, ou até mesmo a falta dele. Aqui nós temos imagens de alguns animais que são mamíferos, né? E aqui temos primeiramente os golfinhos, que embora eles se pareçam peixes, eles vivem na água e são mamíferos. Na segunda imagem, tem uma baleia franco-astral, e essas baleias, elas são mamíferos que vivem no oceano, mas elas vêm à superfície para respirar. Na terceira imagem, tem uma rena, e as renas, elas conseguem viver em locais muito frios, né? Porque elas são homotermais. Na quarta imagem, nós temos o morcego, e os morcegos, eles são os únicos mamíferos que voam.
E na quinta imagem, nós temos o panda gigante, que os pandas gigantes eles são vertebrados, os mais complexos que existem. E eles habitam as florestas temperadas montanhosas com densos bambuzais, justamente por causa da alimentação e tudo mais. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução deles. Os mamíferos, eles se reproduzem de forma sexuada, ou seja, é pela conjunção física entre o macho e a fêmea. E enquanto o filhote ele está se desenvolvendo dentro do útero da mãe, ele recebe nutrientes e oxigênio através da placenta. E as substâncias necessárias à sua sobrevivência chegam ao feto através do cordão umbilical. Só que nem todos os mamíferos possuem placenta, como por exemplo, podemos citar os mamíferos que pertencem a um grupo de mamíferos que põem ovos, ou, num caso especial, é do grupo dos cangurus. E os mamíferos de grande porte, eles costumam passar por uma gestação ao ano, enquanto os menores, como os coelhos, gatos, cachorros, eles podem se reproduzir mais vezes ao ano. E no período gestacional das fêmeas, elas passam por intensas modificações físicas e mudanças de comportamento também são comuns, uma vez que existe a influência dos hormônios, que estão se adaptando a uma nova situação. Vale lembrar que os mamíferos eles costumam viver em sociedades e por isso eles demonstram um cuidado extremo com os filhotes. E dessa forma, os pais eles são presentes na vida dos filhotes até o momento em que eles possam viver de forma independente. Todas as fêmeas da espécie dos mamíferos, elas possuem a capacidade de produzir o leite e amamentar os seus filhotes. Agora, já passando para essa parte de alimentação, eu vou falar de forma um pouco geral. Assim como os bebês humanos mamam no seio de suas mães, os filhotes dos mamíferos também encontram o leite materno como o alimento mais adequado para as primeiras semanas ou os primeiros meses de vida. Cada espécie produz um leite diferente, de acordo com as necessidades de seus filhotes. Só que nem todos os mamíferos necessariamente mamam. E os hábitos alimentares dos mamíferos são bem variados. Vou citar aqui os três hábitos alimentares dos mamíferos: herbívoros, carnívoros ou onívoros. E as espécies, elas podem se dividir entre essas preferências ou ainda fazer uma mistura. Tipo, por exemplo, cavalos, bois e vacas e capivaras, eles são mamíferos herbívoros, ou seja, eles se alimentam de folhas, plantas e de algumas ervas. Leões, onças, raposas e ursos são exemplos de mamíferos que são carnívoros. E por fim, temos os onívoros, que são aqueles que podem se alimentar tanto de fontes vegetais quanto animais, como os ursos, porcos, morcegos, esquilos e, inclusive, nós humanos. E, por último, vou falar sobre a importância deles para nós humanos e a importância ecológica que eles têm. A importância para o ser humano. Os mamíferos, eles são extremamente importantes para nós seres humanos, porque eles são muito úteis para o homem desde o começo dos tempos. E eles fazem parte da nossa dieta, eles são usados como meio de transporte, para fabricação de vestuário e até mesmo como para proteção e socorro. E para companhia também. Nós temos aqui exemplos de animais que são usados para cada coisa. Na parte de alimentação, nós temos como exemplo a vaca, que nos produz o leite e fornece a carne, o porco que fornece a carne, o carneiro que fornece a carne. Na parte do transporte, temos o cavalo, camelo, mulas. Na parte de vestuário, nós temos os ovinos, que são os mamíferos peludos, como as ovelhas, cabras e os camelos, que produzem lã. Nós temos também os animais de estimações, como os cães, gatos, hamster, coelhos.
E para proteção e segurança, nós temos os cães de guarda, os cães guias. Como exemplo, nós temos os pastores alemães, temos várias espécies que nos ajudam a se sentir mais seguros e tal. Agora, sobre a importância ecológica deles. A importância ecológica é notável. Algumas espécies elas se destacam por ter um grande valor para a educação ambiental e para o ecoturismo. E os mamíferos eles participam de uma variedade de interações com outros seres vivos, e entre as quais se destacam a dispersação de sementes, a polinização de flores e o controle de insetos. E nesse sentido, fica evidente o papel deles na regulação das comunidades, vegetais e animais, e por consequência, também no equilíbrio dos ecossistemas e na manutenção da biodiversidade. E nós temos aqui a nossa biografia, onde nós fizemos todas as pesquisas para elaborar o trabalho. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e aprendido um pouco também. Obrigado pela atenção.